Olha só, um quarto suíte master desse aqui. Para uma vista dessa aqui, não é qualquer dia que você tem isso não, cara. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver essa parte de quartos da casa matriz, o acesso para os quartos, essa parte principalmente da suíte master. Vem comigo porque esse vídeo tá inspirador demais. Vamos nessa. A casa matriz tem 550 metros e foi construída em poucos meses. Nessa sequência de vídeos eu vou fazer um tour completo e explicar detalhes inéditos, revelar fornecedores, materiais utilizados e responder literalmente milhares de perguntas feitas pelos seguidores esse tempo todo. Vamos lá? Olha só, aqui a gente tem essa escada que acessa os quartos lá em cima, aonde a gente vai ver nesse vídeo aqui. Só que antes da gente ir lá para cima, eu preciso comentar com você sobre esse acesso, cara. A escada geralmente é um negócio dentro do projeto que fica meio guardado, meio escondido, né? Então, para ocupar o menor espaço possível, ou enfim, porque a escada às vezes não vai ser um elemento tão interessante, tão marcado, o arquiteto joga essa escada mais escondida. Só que a ideia dessa escada, pelo contrário, era que ela fosse um protagonista dentro do projeto, e eu acho que ela conseguiu, porque é uma escada escultural, né? É um formato de escada que consome um baita investimento, que é o formato helicoidal, mas que ela te dá essa visão completamente diferenciada. E aqui, originalmente, a primeira ideia dos projetistas era fazer uma escada que ela fosse fechada nessa lateral. E aí a gente trouxe uma ideia de fazer ela mais vazada para eu ter essa permeabilidade visual. Agora, esse ponto da casa, ele é muito interessante, porque aqui, ó, a gente tem... Bom, vamos pensar em quantos detalhes estão presentes aqui nessa parte do projeto. Primeiro que quando você tem um espaço que ele é assim, ó, ele é tipo um pé direito duplo, geralmente é um dilema para quem está ali construindo, porque fica aquele paredão cru, aquele paredão branco, e aqui é completamente diferente. Ó, essa parte da casa, a gente consegue ver muito nitidamente o detalhe do concreto aparente. Aqui é onde o concreto aparente ele mais está presente no interior da casa. Isso aqui de noite, com aquela iluminação lá de cima, dá um baita detalhe legal. Agora, o que mais dá charme para esse canto todo é essa clarabóia lá em cima. Ó. Aquela clarabóia lá, ela é rigorosamente centralizada com o eixo da escada aqui. Então, dependendo da posição do dia e até do ano, né, a luz que vem ali, ó, ela dá um banho de sol nessa parte aqui da escada. Cara, isso vira um negócio maravilhoso. E tem mais, tá? Percebe aqui, ó, vem subindo comigo, que aqui a gente tem aquelas brises que a gente consegue ver lá da fachada da casa, né? E lá atrás, ó, lá no segundo plano, a gente tem aquelas outras brises no outro sentido, que formam um quadriculado, percebe? Então, conforme a posição do dia, enfim, o sol vai entrando aqui, percebe que tem o reflexo da clarabóia lá, ó? Então, olha só, tem aquele reflexo, tem toda essa brincadeira aqui. A clarabóia agora a gente está num momento do dia que ela está marcando pouco a pintura ali, né? Mas esse círculo de luz, ele fica dançando aqui nesse espaço. Ó, o sol nasce lá e se põe e fica um tiro de luz que vai variando nesse espaço aqui. É um negócio muito, muito interessante. Isso forma o acesso para os quartos, né? Quando a gente chega aqui no andar de cima, aqui nós temos alguns quartos, né, posicionados aqui, mas eu quero te levar direto lá para o quarto suíte, que a gente vai começar por ele nesse tour dos quartos aqui da casa matriz. Vamos lá. O interessante da clarabóia é que muita gente tem medo de fazer, né, por uma questão assim de vazamentos e, enfim, problemas, infiltrações, né, mas a gente desenvolveu aqui um sistema
que a gente não tem nenhuma infiltração com clarabóia e, aliás, pelo contrário, né? A gente consegue usar essa abertura para cima, né, essa abertura vertical, como uma saída de vapor quente. Então é como se fosse um sistema de exaustão mesmo. O ar quente ele sai por essa sequência de clarabóias que tem na obra. Essa não é a única clarabóia, né? Tem várias nessa casa, mas é isso. Então fica ali um sistema de exaustão muito interessante. E essa questão da entrada de luz ali, por essa clarabóia, é um fato tão marcante para a identidade dessa casa que quando a gente foi desenvolver o logotipo da casa matriz, acabou que esse logotipo ele ficou marcado por um círculo, né, remetendo a essa clarabóia aqui. Então ficou realmente bem visual, bem marcada, aquele túnel de luz ali. E aquilo que eu mencionei, de como a luz vai entrando e quadriculando as paredes ali, aquilo é uma coisa visualmente tão interessante que chega a ser lúdico, né? Então virou um espaço da casa que é uma brincadeira. Às vezes a gente tem visitantes aqui e uma pessoa fica chamando a outra para reparar como é que os desenhos estão se formando ali com o sol, né? Então ficou realmente a parte talvez mais lúdica, mais interessante, mais divertida da casa, esse túnel de luz ali que vai formando desenhos diferentes ao longo do dia. Essa questão das clarabóias, de como é que faz uma clarabóia que funciona como exaustão, né? Tem uma das aulas do curso que a gente entra no detalhezinho sobre esse detalhe construtivo mesmo. Portanto, se você quiser entender como construir casas incríveis, entre para a formação Casas Incríveis, né? O link está aqui na descrição desse vídeo. Só você entrar lá, quando a gente abrir uma turma nova, eu entro em contato com você. Olha só, a planta suíte, aliás, a suíte master, a principal suíte da casa, ela está aqui. Aqui a gente tem uma outra suíte que a gente vai ver depois, mas eu estou te mostrando isso porque nós deixamos aqui a planta da casa reversível. Então eu estou entrando na suíte master para cá, mas se o futuro morador da casa quiser juntar duas suítes para uma planta especial, ele consegue. Então basta fazer um acesso aqui, né, que enfim, a pessoa pode acessar a outra suíte, às vezes para fazer um home office, para fazer um baita de um closet hiper gigantesco, pode ser, tá? Mas a nossa suíte principal, ela é essa daqui. Olha só que detalhe interessante. Quando você entra aqui na suíte principal, você já vê aquele recorte da mata lá no fundo. E na realidade, essa aqui é a principal coisa dessa suíte. Quando você chega aqui, você realmente está direto com essa vista. Esse quarto ficou incrível, pensado para absorver toda essa vista. E a vista aqui é tão principal para a gente que percebe o seguinte, né? A gente trabalhou os quartos da casa matriz explorando o máximo da vista, assim, para beber da vista mesmo, ó. Então a esquadria ela bate no teto, bate nas paredes, pega no piso, todo aquele plano é envidraçado. Isso acontece com todos os quartos aqui. Para a gente não ter uma alvenaria, que é o que talvez a maioria das pessoas faria aqui, uma alvenaria com uma janela, né? Aqui não, a gente abriu tudo para a pessoa ter o máximo de vista. E olha só, se você acorda nesse quarto aqui de manhã, porque o sol aqui da manhã, ele pega bem aqui. Se você acorda aqui de manhã, abre esse vidro aqui, ó, chega aqui, cara, e debruça assim. Você já ouviu falar que o sol da manhã, você pegar ele nas primeiras horas do dia, isso aí melhora o humor e o seu espírito ao longo do dia inteiro? Pois é, cara. A experiência de você ficar aqui, ó, pegando essa baita vista aqui de manhãzinha, solzinho gostoso de manhã, meu amigo, isso aqui é fantástico. Inclusive, se eu morasse nessa casa, eu acho que esse aqui, ó, seria o meu cantinho preferido, assim, ó, para ler um livro, para ficar aqui até, sei lá, numa tarde, relaxando aqui, ó.
talvez até com o computador trabalhando um pouquinho aqui. Olha que coisa maravilhosa esse cantinho aqui. Então essa aqui é a suíte master, né, da casa matriz, é aquela que mais está explorando essa vista incrível. Uma coisa que eu tinha muito medo no começo da obra era como é que seria o encaixe do concreto dentro dos quartos, né? Porque essa parede aqui é a parede da fachada da casa, que é aquela em pena toda de concreto, né? E eu tinha muito medo do efeito do concreto no interior da casa, principalmente aqui na suíte master, né? Mas depois que a casa ficou pronta e a gente começou a receber visitas aqui, todas as pessoas que visitaram aqui acharam isso aqui sensacional. Então assim, eu perdi completamente o medo e na realidade eu faria dessa forma se eu fosse fazer uma casa para mim morar hoje, né? Essa casa aqui não é para mim, é uma casa para venda, mas eu seguiria essa estética porque eu achei ela imbatível. É simplesmente uma parede que você nunca mais retoca a pintura dela, né? Então, como eu disse em vídeos anteriores dessa sequência do tour aqui, né? É uma casa com pouquíssima pintura. Então, por exemplo, aqui tem concreto, aquela parede ali é uma parede de peroba. Vale dizer que isso aqui não é uma imitação, né? Isso aqui é uma lâmina natural de peroba. Então, é o mínimo de pintura possível na casa matriz. Olha só, sempre texturas reais, né? E aqui, vale a pena dizer sobre suíte master, quando você vai construir uma casa, você tem que pensar dela não ser a réplica de um apartamento. Fazer uma coisinha apertada, uma coisinha enjambrada, com espaços curtos. Olha só, aqui a gente tem um baita espaço na lateral da cama e percebe que todas as medidas desse quarto são muito generosas, né? Então aqui, inclusive, a gente posicionou essa poltrona, que também é da Líder Design, né? Todos os móveis dessa casa são Líder Design. Já já eu comento sobre a cama, que é maravilhosa, né? Mas enfim, só foi possível a gente posicionar essa mesinha aqui, que eu acho que um quarto suíte master tem que ter essa poltroninha do lado da cama, entendeu? Então isso aqui, ó, é só um quarto com medidas generosas. Outra medida bem generosa é essa daqui. Inclusive a gente deixou aqui posicionado, né, para um eventual uso aqui também, ó. Pode ser até um uso esporádico aqui, fazer uma anotação, também ler um livro, mas isso aqui só é possível com medidas bem generosas, né? Então a gente seguiu, para falar um pouco da materialidade, a gente seguiu com peroba na casa inteira, que dessa cor mais quente, perfeito? Então a peroba vem aqui com branco. O teto e parede na mesma cor, tudo branco, né? O mínimo de detalhe possível e ficou, na minha opinião, ficou sensacional esse mix. Repara no seguinte, olha, como é que essa cama deixa o quarto mais leve, porque facilmente você teria aqui uma cama que era aquelas camas box, né? Que é um trambolhão, né? Que é um maciço, assim, encorpadona. Essa cama aqui, diferente dessa lógica mais que todo mundo segue, né? Ela é uma cama que tem um pezinho bem fininho e tem essa aba de couro aqui. Olha só que interessante. Então o colchão tá aqui, essa coxa da cama, inclusive aqui a gente colocou uma coxa bem trabalhadinha de tricô, ela não fica indo até o chão, ó. Ela envolve o colchão até essa aba. Repara aqui, ó, né? Que essa aba segue de fora a fora e a gente termina numa cabeceira de couro. E aí, cara, isso aqui matou a pau, né? Concreto, couro, madeira, é extremamente atemporal, né? Então a gente seguiu essa cama maravilhosa, na minha opinião, ela encaixou aqui perfeitamente bem com o contexto e deixou tudo mais leve. Repara, um outro detalhe, a gente vai lembrando de detalhes e vai acrescentando. Esse quarto não tem, como a casa inteira não tem, né? Iluminação central, ó. Todas as iluminações são espalhadas nos cantinhos. Aqui, né, nos quartos a gente tem essa iluminação como se fosse uma calha mesmo, bem simples, com um design bem bonito. Mas olha aí na imagem, provavelmente você deve estar enxergando uma imagem
de um teto que ele vai desfocando essa luz. Essa luz é muito gostosa, porque ela não vem no seu olho, né? Então o usuário aqui, ó, que está aqui na cama, ou sentado ou deitado aqui, ó, ele não tem nenhuma luz que vem direto no seu olho. As luzes, a iluminação, ela sempre essa iluminação mais difusa, mais gostosa, né? E ela dá uma pintura, um degradê muito bacana aqui nesse teto, né? Essa mesinha lateral aqui, vale a pena dizer também, é uma mesinha da Líder também. Tudo isso aqui a gente está deixando na casa, né? A ideia é fazer a casa mobiliada e produzida. Tudo que você está enxergando aqui vai no combo aí da compra da casa, né? Vamos ver o closet e o banheiro master? Vamos nessa. Olha, aqui a gente vem entrando então no closet e no banheiro master, fazendo esse acesso aqui, tá? Uma coisa que eu acho bem legal dessa casa é que a gente usou muito essa luz, que são balizadores, né? Então, às vezes você está de noite, quer deixar só uma iluminação muito levezinha acesa, só para guiar o caminho, percebe aqui, ó, balizadores aqui, nunca aquela luzona no teto, bem esparrachada, bem exagerada, sempre um detalhezinho só, uma iluminação leve, discretinha, é a nossa forma preferida de trabalhar. E aqui no closet tem uma coisa bem legal, que é o acesso de roupa suja, né? Então a gente joga a roupa suja aqui e ela vai parar diretão lá na área de serviço, que é um detalhe muito interessante, as pessoas gostam muito desse detalhe aqui, tá? Então olha só, chegamos aqui no nosso banheiro master, que ficou, na minha opinião, um baita banheiro legal, um baita banheiro diferente. E vamos comentar então alguns detalhezinhos desse banheiro, ó, começando pelo queridinho da galera, que também é o meu queridinho, tá? Que é os nossos puxadores de jacarandá que a gente usou aqui. Se você não pegou isso aí em algum vídeo passado, é o seguinte, é um jacarandá, é uma peça de madeira real, né? Não é uma imitação, torneado à mão. Então isso aqui, ó, é raridade o profissional que faz isso. E na verdade, um item desse aqui na decoração é diferente, né? Não é um negócio que você vai lá e compra numa loja. E é um detalhe, um capricho, né? Então a gente está querendo sempre fazer coisas muito caprichadas, né? Um detalhe legal desse banheiro é que o box dele, ele tem essa privacidade aqui com o vidro jateado, né? Mas uma segunda camada de privacidade são essas plantas aqui que quebram, né, a visão de quem está lá fora. Olha só a atmosfera. Eu acho que arquitetura, construção, é um lance assim de você promover atmosferas, né? E a atmosfera desse banheiro aqui não é em nada parecido com aquele banheiro comum. Aquele banheiro que você entra num aquário de porcelanato, sabe? É isso, a gente quer promover coisas bem diferentes mesmo. Então aqui tem uma coisa que eu gosto muito nesse banheiro, que é esse nicho contínuo, né? Que atende tanto o box como a banheira. E essa banheira é um negócio que eu nunca falei disso aqui no canal. Mas essa banheira aqui, ela é especial, tá? Então eu queria uma coisa com design leve. Isso foi um dilema de projeto, porque a maior parte das banheiras é aquele trambolhão, sabe? Que você tem que fazer uma base de alvenaria para você esconder um motor. E essa banheira aqui é a única que eu encontrei que ela é leve e te dá uma massagem, né? Porque aquela hidromassagem tradicional, da banheira tradicional, quando você liga o motor, parece que você está dentro de um trator, né? Aquele barulhão. Essa daqui, ó, ela tem o design leve, mas ela consegue ter um motor aqui dentro. Então tá vendo os furinhos aqui, ó? Então ela expele os jatos dela, são microjatos por esses furinhos, e é uma banheira assim que ela te entrega design leve,
te entrega imersão. Olha só, já que a gente tá fazendo um vídeo assim, mostrando tudo, deixa eu entrar para valer, né? O negócio é o seguinte, ó. Quando você tá numa banheira daquelas normais, e aí, ó, deixa eu até deitar aqui, olha só. Olha o nível d'água onde vai aqui, ó. É completamente imersivo, né? Uma banheira comum, ela vai te entregar menos altura. Então você fica com 40% do seu corpo para fora. Essa banheira que ela te dá uma quantidade de água legal, ela inclusive faz esses microjatinhos aqui de massagem e é um banho terapêutico. Você pode jogar sais, os microjatos ali vão trabalhar para melhorar pele, cabelo. Isso é muito legal, né? Uma coisa legal desse banheiro também é que ele foi todo feito com ardósia. Então, como eu já disse em outros vídeos, né? Nada aqui é porcelanato, nada é imitação, é tudo material natural. E um detalhe legal, né? Que eu disse também já em vídeos anteriores, que o interruptor cinza, ele é muito discreto. Olha só, ele é muito mais discreto que o interruptor branco, né? Então a gente fica pensando nesses detalhezinhos. E o lance dessa ardósia é uma ardósia especial, tá? É que ela tem essas nuvens, ó. Ela não é aquele verde chapado. À medida que ele tem essas nuvens, isso vai dando detalhes diferentes para o banheiro, tá? Então nesse banheiro aqui é tudo duplo. Chuveiro duplo, bojo duplo. É um banheiro que não economiza em tamanho de bancada. Então isso aqui é uns 3 metros de bancada aqui tranquilamente. E como eu disse para você, os detalhes aqui, ó. Os metais são todos muito minimalistas, né? Então olha só a pressão dessa torneira e a leveza dos metais, tá? Quanto mais refinado for a sua estética, né? Quanto mais refinada ela for, mais leveza nesses detalhes. Olha a leveza desse metal, né? É muito diferente da gente ter uma torneira toda poluída, né? O botãozinho de ligar aqui, ó, é só um círculo, só um detalhezinho, né? Isso aqui é um capricho também. Perfeito? Então esse banheiro aqui, ele é um banheiro que ficou muito bem servido, é um banheiro grande. Eu acho que Suite Master tem que ter banheiro grande, tem que ter área privilegiada, porque é a parte de quem está comprando a casa, é o casal, são os protagonistas da casa, né? Olha só, tem muitos detalhes bem legais para falar nos quartos, como esse detalhe aqui que eu estou mostrando para você agora, mas vai ficar para o próximo vídeo dessa série, desse tour pela casa matriz. O que é que você gostou nesse vídeo aqui? Diz para mim nos comentários, eu te vejo no próximo vídeo.